Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da TVCI, no Bom Dia Litoral, o Dr. Maurício Vitor, que acabou de aparecer no seu televisor telespectador, dando entrevista, então, para essa reportagem. Mas são várias as dúvidas e, por isso, é importante a gente também conversar aqui nesse quadro que foi pensado exatamente para ajudar o telespectador da TVCI. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo, é sempre um prazer recebê-lo aqui no estúdio. A gente viu ali algumas dicas que o consumidor deve ter na hora de realizar as compras, pensando nesse retorno às aulas. Muitas escolas já retornam agora na segunda-feira, algumas retornam já nessa semana, na sexta-feira. E aí, um detalhe importante, por exemplo, naquele material escolar, caneta, a pessoa foi lá e comprou aquele conjunto de canetas. E aí, algumas canetas vieram com defeito, mas ela só percebeu alguns dias depois. Tem um prazo para solicitar a troca caso tenha um produto defeito? Bom dia, Pierre. Bom dia a toda a equipe, aos nossos queridos telespectadores nos estúdios, depois de algum tempo, com as nossas dificuldades aí da estrada. Tem sim, Pierre. Veja, o período de troca, ele começa a contar quando você percebeu o defeito, Há defeitos que são claros, problemas que são evidentes e que o consumidor tem condições de, ao abrir o produto, ao começar a usar, já detectar e, portanto, pedir a troca. Mas há aqueles que o direito do consumidor chama de vício oculto. Esse caso que você cita, eu usei a caneta azul, estava funcionando, o lápis azul, e quando eu fui usar o vermelho, o preto, o verde, ele não está, a tinta não está funcionando, ou o lápis está quebradiço. É um caso de vício oculto. Em havendo o vício oculto, ao constatar, eu tenho que me dirigir ao comerciante onde eu comprei, que pode ele próprio efetuar a troca, porque o produto com defeito exige a troca, ou encaminhar para o fornecedor daquele produto para que eu faça, havendo um defeito que não seja possível de se transpor, Falamos de lápis, caneta, que dificilmente haverá. Mas há casos em que pode haver um reparo, um conserto, uma adequação do produto. Aí o consumidor aguarda por esta providência e, se ela não for tomada, aí o consumidor tem o direito de exigir, a devolução do recurso ou o fornecimento de um material equivalente, seja do mesmo tipo ou até outro produto, ao que ele pagou em razão desta inadequação do produto que ele comprou. Durante a reportagem, doutor, eu prestei bem atenção e notei que o senhor falou em duas oportunidades sobre cadeia logística, porque o consumidor encontrou um defeito, supondo nesse cenário onde o consumidor teve esse defeito e necessitou a troca, ele encontrou um defeito e ele vai até o estabelecimento onde ele comprou aquele produto. Mas, se for preciso, ele pode acionar o fabricante, ele pode acionar a empresa responsável pelo transporte do produto. Quer dizer, nesses casos, toda essa cadeia logística pode ser, sim, responsabilizada pelo produto com defeito, Perfeitamente, Pierre. É importante o consumidor saber que, para o Código de Defesa do Consumidor, não há distinção. Desde o momento da fabricação até o momento em que ele comprou, todos os atores participantes deste conjunto aí são corresponsáveis por qualquer situação que o consumidor precise se ver indenizado, o produto trocado. Todos eles podem, em eventual necessidade, ser acionados judicialmente pelo consumidor, ou às vezes até extrajudicialmente nos PROCONs, no consumidor.gov.br, no reclameaqui.com.br. Você, conhecendo a cadeia, pode reclamar contra todos, que todos estarão solidariamente responsáveis. Então, qualquer um deles que resolva o problema para o consumidor estará resolvido e eles vão se entender entre eles. Mas não há distinção para fins de Código de Defesa do Consumidor entre produtor, fornecedor, transportador e o comerciante e vendedor. Todos eles têm responsabilidade perante o consumidor. Agora, doutor, no caso da necessidade de troca de um produto, o estabelecimento ele pode, por exemplo, dar créditos no local ao invés de trocar o produto, caso não tenha, para repor com o cliente, ou ele é obrigado a ter exatamente o mesmo produto para realizar a troca?
Não existe essa obrigação. É preferencial, né? Então, se o consumidor ver no local o produto, aí há uma obrigação, porque ele tem aquela disponibilidade. Mas pode ter esgotado o produto ou pode ter sido recolhido justamente o lote por conta de um defeito e não chegou ainda o novo lote. Nestes casos, o consumidor pode receber o dinheiro de volta ou, se optar, um produto equivalente em valor ou de maior valor, que ele pague a diferença daí para o comerciante. E no caso do consumidor não conseguir realizar essa troca em caso de defeito, né? A gente só está abordando esse assunto aqui. Defeito. O produto veio com defeito e o consumidor foi até o estabelecimento e o estabelecimento ele se negou, se recusou a realizar a troca, sendo que esse é um direito do consumidor. Como o consumidor deve agir nesse caso? Vamos àquela nossa receita, né, para que o consumidor possa se defender no mercado de consumo. O PROCON é o primeiro órgão a quem o consumidor sempre deve reclamar. E, independente até de ter havido a troca ou não, é importante fazer o registro, porque aquele pode ser um problema de um lote de material ou de toda aquela linha de fabricação. E os PROCONs, daí se comunicando entre si, podem estabelecer um recall ou até o recolhimento daquilo e a indenização aos consumidores, que pode ser uma indenização pelos produtos ou coletiva no sentido de aquele comerciante ou aquele produtor ver-se sancionado a ponto de ser educativo para que ele não repita o mesmo problema. Os PROCONs, portanto, são o primeiro balcão do consumidor, caso toda essa cadeia de consumo aí não responda a ele por uma necessária troca. Os portais consumidor.gov.br, reclameaqui.com.br são sempre muito úteis, Pierre, para isso. E, por fim, não havendo a solução por esses meios ou não querendo até o consumidor utilizar esses meios, ele pode procurar o juizado especial de pequenas causas, com a companhia de um profissional advogado ou nas causas até 20 salários mínimos, até 100, mas nós sempre aconselhamos procurar o seu profissional de confiança, porque há coisas que podem ser melhor resolvidas com a companhia de um profissional, e no juizado propor uma ação que pode envolver apenas a indenização em relação ao produto defeituoso, mas, conforme o caso, o desgaste do consumidor, a busca e eventual constrangimento, até uma indenização por danos morais. E agora, trazendo então o cenário onde não há defeito no produto, porque até então, e aqui vale reforçar, a gente estava falando sempre na necessidade de troca em caso de defeito, e esse é um direito do consumidor, mas trazendo para a nossa conversa, para a explicação, o caso onde o consumidor ele deseja a troca, porque não se adequou ao produto ou porque achou que a cor não condiz com o que ele gostaria, enfim. Nesse caso, o estabelecimento comercial é obrigado a realizar essa troca ou aí já fica um critério também do estabelecimento? Duas situações nesse caso, Pierre. Primeiro, a distinção entre compra física, né, local, no comércio, e a compra pela internet. No caso da compra física, não há obrigação, né? Mas pode ter havido um acerto, uma conversa, um acordo entre quem comprou e quem vendeu, que vou levar esse produto, mas se eu não me sentir confortável, adequado, não servir, não for o que eu preciso, eu posso trocar, e o comerciante, em admitindo a troca nesse momento, ele pactuou com o consumidor, ele fez um contrato, então ele estará obrigado a trocar. Mas não é uma obrigação legal, é uma obrigação numa convenção entre as partes. Nos produtos adquiridos online, internet, web, WhatsApp, enfim, hoje diversos canais eletrônicos, né? Qualquer caso, são aqueles 7 dias preciosos, 7 dias corridos, que o consumidor tem desde receber o produto e verificar que não era, porque na internet você às vezes se engana mesmo, né? Você vê uma coisa, pensa que é de um jeito, pensa que tem um tamanho, quem não, né? Quem não comprou algo achando que era algo assim e era assim, ou era algo assim e tornou-se assim? Eu já passei por situações como essa, inclusive, que eu precisei realizar a troca, porque quando eu vi era completamente diferente do que eu tinha comprado. Então você tem até 7 dias. Nesses casos,
sem precisar mencionar qualquer inadequação, eu quero trocar, não é o que eu queria, estou devolvendo. Eventualmente, você pode se ver responsável por um frete, né? Porque até o momento do recebimento, correu por conta de quem lhe forneceu. Mas para a troca ou devolução, eventualmente, o frete pode ser, desde que razoável, né? Imputado ao próprio consumidor. Mas, nesses casos, a troca é garantida, a devolução é garantida, respeitados os 7 dias. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui no estúdio da TVCI, no quadro Direito do Consumidor. Hoje, uma edição especial do quadro Direito do Consumidor volta às aulas. Afinal de contas, você papai, você mamãe, você responsável por uma criança, já está se preparando, ou até mesmo já se preparou, já realizou as compras para o retorno das aulas do seu pequenino ou pequenina. Então, você, no quadro Direito do Consumidor de hoje, recebeu todas as dicas importantes para poder não ter nenhuma dor de cabeça. Por isso, doutor, agradeço a sua participação, agradeço os seus esclarecimentos. Eu aguardo na próxima quarta-feira para trazermos assuntos mais importantes, também assuntos importantes para a população de casa. Obrigado, Pierre, obrigado, equipe, obrigado aos nossos telespectadores que nos honram aí com suas dúvidas para que possamos sanar. E antes de concluir, eu vou dizer para você que vai fazer a compra do material escolar, tome todos os cuidados, planeje-se, verifique o projeto pedagógico da escola, se está adequado à lista de materiais que você está recebendo para comprar, se prestigie o comércio local, se isso não for possível, você vai comprar pela internet, verifique se o site é seguro, consulte os sites que a gente acabou de mencionar aqui para ver se não tem muita reclamação em relação àquele determinado site, verifique se ele tem o cadeadinho ali na hora da compra, para você evitar maiores aborrecimentos. É um momento importante da vida de pais e filhos, né? É um momento prazeroso, é um novo ano que se inicia, mas é bom tomar todos os cuidados para que isso seja, de fato, muito prazeroso e que os alunos possam curtir o ano letivo. Um abraço, doutor. Até a próxima semana. Um abraço, até.